todas as pessoas com autismo aprendem? É uma resposta difícil de dar, mas eu acredito que um pouquinho a mais todos aprendem. Eu não acho que todas as pessoas com autismo vão ter capacidade de ler todas as palavras ou aprender física quântica, ou seja lá o que for. Eu não acho que muitas vão aprender tudo, até porque muitas pessoas típicas também não conseguem aprender física quântica, né? Eu mesmo não consigo. Eu não acho que todas vão aprender tudo, mas eu acredito que sempre é possível aprender mais um pouquinho. Existem alguns casos mais graves, na qual a única coisa que a pessoa faz é se bater repetidamente. Tá? São casos muito graves. Nesses casos, provavelmente você não vai conseguir ensinar nada antes de resolver isso, porque isso é muito forte. Ou bater em si mesmo ou bater no outro. Mas é possível resolver isso em algum nível e aí é capaz de se ensinar um pouco. A nossa meta sempre tem que ser ensinar um pouquinho mais. Não importa quanto mais, mas sempre ensinar um pouquinho mais. Eu acredito sempre que dá para ensinar um pouquinho mais. Da mesma forma que eu falei anteriormente, se a gente não acredita que dá para ensinar um pouquinho mais, então por que a gente está fazendo o trabalho? Se a gente não acreditasse que dá para fazer um pouquinho mais, seria equivalente a dizer que todas essas pessoas com autismo estão condenadas. Então por que existem profissionais que lidam com elas? Então por que os pais correm atrás o tempo todo? Tudo isso tem que ser baseado na crença, isso só vale a pena, isso só faz sentido, todo esse trabalho, se a gente acreditar que é possível ensinar um pouquinho mais e que o aluno é possível aprender um pouquinho mais. Esse é o fundamento. Agora eu estou cheio de ver gente falando que não dá mais, faz só uma manutenção, vamos torcer para não piorar. Vamos tentar pelo menos deixar como está. Está errado isso. Está errado esse abandono. Qualquer desistência de fazer alguma coisa diferente para ensinar mais é abandono. Certo? A gente sempre tem que acreditar que dá para ensinar um pouquinho mais. E é o que eu falei, dá muito trabalho mesmo, mas se a gente não acreditar nisso, não tem por que fazer, não tem por que ter trabalho. Não é fácil, mas é possível. E para mim isso já é suficiente. Vocês vão ver, como eu falei, a teoria, a lógica da resolução de problemas de acordo com a terapia ABA não é muito complicada, não. Vocês têm que estudar esses conceitos básicos com mais afinco e mais profundamente do que eu vou ensinar aqui para vocês. Tem disciplinas de 1 ano para ensinar isso, não vai ser hoje em algumas horas que eu vou ensinar conceito básico. Mas vocês vão ver que depois de dominar essa linguagem inicial, a ideia é muito simples mesmo. O que dá trabalho é o dia a dia, certo? A lógica é muito simples, o que dá trabalho é o dia a dia. Eu vou, até o fim do dia, vocês vão ter ferramentas para ter um direcionamento do que fazer diante dos comportamentos problema. Mas essas ferramentas não vão servir de nada se não forem utilizadas. Tá? Então, para entender comportamento e problema, a gente primeiro tem que entender comportamento, para depois entender comportamento e problema. E quando eu falo entender comportamento, é entender mesmo como na análise do comportamento, na terapia ABA, a gente vê que ele funciona, como o comportamento funciona, por que ele ocorre, o que mantém a ocorrência dele. Depois que a gente entender isso, a gente vai estar pronto para entender como resolver comportamento e problema. Então, eu quero saber de vocês a resposta dessas perguntas aqui. Por que nós nos comportamos? Por que você se comporta? Pense no seu comportamento. Por que você se comporta? A gente tem regras, né? E a sociedade espera um determinado tipo de comportamento. A gente tem regras, é verdade. Mas as pessoas autistas se comportam mesmo sem entender as regras sociais. Então esse não é o motivo mais básico porque a gente se comporta, não. É uma ótima resposta, porque a gente procura conforto. Mas existe algo que você pode melhorar essa resposta se você pensar um pouquinho. Mas está no caminho certo. Você já tirou 7, dá para ir para 10, hein? O que há de mais básico? Qual que é o propósito do nosso comportamento? Prazer. O prazer é metade da resposta, mas não é toda.
Não, o social é o que eu falei. O social são regras, né? Elas direcionam como nós nos comportamos, as regras sociais, mas não o porquê nós nos comportamos. As regras dizem como você deve se comportar e não por que você deve se comportar. Por que vocês estão aqui hoje, por exemplo? Então, mas pegando mais basicamente, se vocês estão aqui, é porque vocês estão com algum problema na hora de lidar com o comportamento e problema dos seus alunos ou filhos. Não é? Então vocês estão aqui por conta de uma necessidade. Vocês estão aqui por conta de uma necessidade. Qual é a necessidade no caso de vocês? Oi? Aprender. Aprender para se livrar de uma situação desagradável. Que situação desagradável é essa? Eu preciso ajudar o meu aluno, o meu filho. Eu preciso resolver o problema de comportamento deles. Vocês têm uma necessidade. Por que você foi pegar água? Uma necessidade. Uma necessidade. Né? Metade da resposta. Prazer, sim, a gente se comporta para ter prazer. Mas a gente se comporta muito frequentemente para evitar o desprazer, que é conforto. No fim, de uma forma ou de outra, você deu toda a resposta. Mas o mais básico disso é que nós nos comportamos porque nós temos necessidades. Vou dar um exemplo para vocês de como, quando a gente não tem necessidade, a gente não se comporta. Almoço de domingo na casa da mãe. Você come aquela macarronada com frango assado, aquela história toda, bebe pra caramba. Ou seja, fica totalmente, está com seus familiares, seus entes queridos, não está carente de atenção nenhuma, né? Você está com as pessoas que você gosta, está bem alimentado, ainda dorme um pouquinho depois de tudo isso, ou seja, não está com necessidade de sono também. O que você faz? Nada. Quando suas necessidades estão cumpridas, você não faz nada. Aí dá vontade de ir ao banheiro depois de beber todo aquele refrigerante, para não falar cerveja, né? Aí dá vontade de ir ao banheiro. Opa, você tem uma necessidade. Aí você se comporta. Sem necessidade, a gente não se comporta. A gente precisa de alguma coisa. Todo comportamento acontece para dar conta de uma necessidade, tá? Então, mesma coisa, o comportamento e problema dos seus alunos e filhos, ele está sendo realizado, ele está ocorrendo para dar conta de alguma necessidade. Tá? Pode interromper para fazer pergunta ou não? Sem dúvida. Cadê? Mas quando a necessidade é muito... Você vai um pouquinho além do limite da gente que acha que a necessidade até aqui. Como assim? Só uma perguntinha. Todo mundo consegue ouvir ela falando? Não. Então, quando a necessidade passa um pouquinho daquilo que a gente avalia como o tolerável, o limite para não maltratar o ser. Por exemplo, ele só vai ao banheiro se sentir necessidade. E se ele não sentir necessidade? Não, ele vai fazer as necessidades fisiológicas, mas ele não vai ter necessidade de ir ao banheiro. Então são coisas diferentes. A necessidade está lá. Ir ao banheiro. Quer dizer, não ir ao banheiro. Fazer, se livrar, evacuar. A necessidade está lá. A questão é que ele tem que aprender a fazer isso no banheiro. É diferente. Mas a necessidade está lá. Né? Agora, nem todo comportamento... Todo comportamento é por conta de uma necessidade, mas nem toda necessidade é boa de ser cumprida. Por exemplo, um alcoolista está sempre necessitando de álcool e bebe muito por conta disso. Mas é um comportamento que tem um problema, certo? Mas ele está lá para dar conta de uma necessidade. Da mesma forma, muitos comportamentos dos nossos alunos e filhos autistas, eles cumprem uma necessidade, eles têm uma função muito clara, mas nem todos são adequados, por isso que a gente está aqui. A ideia é só deixar claro que todos servem a um propósito. Todos têm uma função. Essa é a palavra do dia, função. Os comportamentos sempre servem a uma função. Eles sempre têm uma função. Tá? Não é correto fazer esse sinônimo que eu vou fazer agora, mas para ficar claro, todo comportamento tem um propósito. Ele acontece por um motivo. Ele tem uma função para aquela pessoa. Porque todos os dias nós vemos os mesmos programas de televisão? Porque todos os dias vocês sentam
lá na hora da novela, por exemplo, as mulheres, os homens não sei se gostam, mas gostam do futebol de quarta-feira, né? Porque vocês sentam para ver, e de domingo também, né, gente? Pode esquecer de domingo. Porque vocês sentam para ver o jogo, porque vocês sentam para ver a novela toda vez que eles estão disponíveis. Por quê? Por quê? Não é meio condicionado? Sim, está correto. O termo técnico é porque nós somos condicionados. Mas por que nós somos condicionados? A diversão. Alguém falou aí, alguém falou. Porque dá prazer. Porque é divertido. Porque dá prazer. O que dá prazer, a gente faz mais vezes. Se um dia vocês assistirem um programa de TV chato pra caramba, no outro dia vocês não vão assistir esse mesmo programa. Mas se vocês assistirem um programa de TV que foi divertido, que deu prazer a vocês, no outro dia vocês vão colocar no mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal, né? Vocês vão assistir de novo. Então, os comportamentos prazerosos, perdão, tá errado falar assim. Os comportamentos que proporcionam prazer de algum modo, eles são repetidos. Tá? Todo comportamento que proporciona prazer, que proporciona alívio, por exemplo, se livrar do frio não é prazeroso, mas a gente sente alívio. Todo comportamento que produz prazer ou produz alívio, retirada de uma situação desagradável, é repetido mais vezes. Tá? Nós vamos ver como isso funciona. Por que nós não gritamos em sala de aula? Por que ninguém aqui está gritando, por exemplo? Por que vocês não gritam em sala de aula? Por causa do comportamento. Não comportamento. Vocês estão se comportando, não gritando, né? Não fazer uma coisa é se comportar também. É gostoso gritar, mas na sala de aula não é, né? Por que na sala de aula não é? Na sala de aula existem regras. Exato. O que acontece se você grita na sala de aula? Você é punido por aquilo. E nós evitamos comportamentos que são punidos. Nós não fazemos o que nos causa desconforto. Ninguém fica enfiando o dedo na tomada para ver se é legal. A não ser que seja masoquista. Mas aí enfiar o dedo na tomada é prazeroso para aquele cara masoquista. Mas se for punitivo, se produzir desprazer, a gente não faz. A gente para de fazer. Certo? Às vezes a gente aprende, né? Quando a gente começa na escola, quem tem aluno pequeno e filho pequeno sabe que nas primeiras semanas na escola os meninos gritam muito. E às vezes até nas primeiras séries os professores nem ligam muito, é uma fase de adaptação. Mas gradativamente vai sendo colocada a regra. O aluno grita, o professor chama atenção. O aluno fala alto, o professor chama atenção. O aluno bate no amiguinho, o professor chama atenção. Até que vocês chegam no comportamento de vocês hoje, que não gritam em sala de aula. Certo? Porque vocês foram punidos. Ou seja, o comportamento que causa desprazer não é repetido. Isso, se vocês pensarem um pouquinho, já leva uma descoberta importante. Que eu vou repetir posteriormente, mas já leva uma descoberta importante. Se o comportamento ocorre mais vezes quando é prazeroso e deixa de ocorrer quando não causa prazer, significa que o comportamento problema dos alunos e filhos de vocês, se está ocorrendo continuamente, é porque dá prazer para ele de algum modo. É porque alguma coisa, ou alívio, né? Ou produz alívio ou produz prazer para ele de algum modo, senão não estaria ocorrendo. Mesmo que isso crie dor? Isso é discutível. Bate, ele sai. Mas e se ele tiver uma dor mais intensa e essa reduzir a mais intensa? Existe essa teoria, por exemplo. Então, se depois deles bater, vem um reforçador. Hoje em dia, existem mais regras na hora de fazer experimentos. Ainda mais com a sociedade protetora dos animais, tal, cada vez tem mais regras. Mas alguns anos atrás, umas décadas passadas, não tinham tantas regras. E eu vou contar para vocês um experimento bizarro, mas que mostra, e é um experimento que às vezes algumas pessoas usam para comparar o comportamento de um pombo com o comportamento de uma mulher espancada pelo marido, certo? De um pombo, e vocês vão ver que faz sentido. E explica isso de alguma forma que você falou também. O experimento era o seguinte: um pombinho era ensinado a bicar um disco, ele estava dentro de uma caixa fechada, e ele era ensinado a bicar um disco para
receber comida. Ele estava com fome, ele picava o disco e recebia comida. Como comida era prazeroso para ele, ele aprendeu rapidinho a picar o disco. Como era prazeroso, foi reforçado e ele picava bastante vezes o disco. Assim como nós, quando estamos em um relacionamento, o tempo todo a gente procura outra pessoa, porque outra pessoa nos reforce. O amor é você ser forçado a sentir prazer com aquela pessoa, tá? Uma comparação um pouco grotesca, mas os processos básicos envolvidos são os mesmos. Aí o que eles começaram a fazer? Toda vez que o pombo, primeiro o pombo picava uma vez e ganhava reforço toda vez. Aí eles começaram a colocar um esquema intermitente que eu vou falar para vocês depois, mais especificamente. Basicamente o pombo não ganhava mais o reforço dele, a comida, depois de cada picada. Ele tinha que picar 3 vezes, aí ele ganhava comida. Aí aumentava, ele tinha que picar 10 vezes, aí ele ganhava comida. Ele tinha que picar 20 vezes, aí ele ganhava comida. Se você faz isso gradativamente, o pombo pica lá 50 vezes para ganhar comida numa boa, sem problema, certo? Então eles fizeram isso. Aí, o pombo estava com fome, ele picava. Assim como nem sempre que a gente procura alguém, a gente tem sucesso. A gente liga para o nosso amigo, ele está ocupado. Então a gente liga outra hora, ou liga no outro dia. Nem toda a nossa resposta é reforçada. Às vezes a gente tem que tentar um pouquinho mais, certo? Também os processos básicos envolvidos são os mesmos. Agora começa a parte bizarra. Até aí tudo ok, né? Quer ver um reforçamento intermitente? Só para vocês entenderem que os processos são os mesmos. Vocês ganham salários por conta do emprego de vocês ou a cada 15 dias, algumas pessoas, ou a cada 30 dias, certo? Enquanto vocês, na verdade, queriam ganhar diariamente. Mas vocês foram acostumados, tal qual o pombo, a responder 30 dias antes de ganhar o reforçador. Não é? Assim como o pombo, vocês trabalham um montão para ganhar reforçador. Certo? Então, não pense que o pombo estava sofrendo, porque vocês estão querendo dizer que vocês estão sofrendo também. Certo? Nós estamos acostumados a trabalhar 30 dias antes do reforçador. Ou seja, nós também estamos no esquema intermitente. Tá? Igualzinho o pombo, os processos envolvidos são os mesmos. Mas agora começa a parte bizarra e ajuda a começar a entender isso que você está falando. Tá? Foi você que falou, né? Desculpa. Eles começaram a dar um pequeno choquinho para o pombo toda vez que ele picava o disco. Um choquinho bem moderadinho, bem mínimo. E o pombo, então, picava 50 vezes, ganhava 50 choquinhos para ganhar a comida. Aí eles foram gradativamente aumentando a frequência do choque. A frequência não, a intensidade do choque. O choque foi ficando mais intenso e chegou um momento em que o pombo, toda vez que picava, se tremia todo de tão forte que era o choque, mas ainda assim ele picava 50 vezes para ganhar comida. Tá?